Com Regina Duarte como protagonista, Olavo de Carvalho finalmente assume a sua estreia na direção. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se, ative as notificações, dê seu like ou seu dislike, torne-se membro para me ajudar a produzir e vamos expor mais um show de hipocrisia e dissimulação nesse país cada dia mais surreal. Qual a posição de Olavo de Carvalho no governo? Todo mundo sabe que por causa do prestígio dele sobre os filhos do presidente, ministros e membros do gabinete, é a maior influência intelectual, me perdoem o uso da palavra, nas suas diretrizes políticas e culturais. Mas, lamentavelmente, como em outras facetas do governo, isso não é escancarado. Olavo opera nas sombras. Chegou a postar no seu perfil do Facebook há cerca de um ano o seguinte: jamais gostei da ideia de meus alunos ocuparem cargos no governo, mas como eles se entusiasmaram com a ascensão do Bolsonaro e imaginaram que em determinados postos poderiam fazer algo de bom pelo país, achei cruel destruir essa ilusão num primeiro momento. Primeira pausa para uma análise de discurso. Achei cruel destruir essa ilusão num primeiro momento. Aqui ele assume que poder ele tem sobre as vidas e as escolhas dos seus alunos. Ele deixou aquelas criaturas iludidas assumirem os cargos por benevolência, por bondade, para não destruir seus sonhos. Continuando o texto. Mas agora já não posso me calar mais. Todos os meus alunos que ocupam cargos no governo, umas poucas dezenas, creio eu, deveriam, no meu entender, abandoná-los o mais cedo possível e voltar à sua vida de estudos. O presente governo está repleto de inimigos do presidente e inimigos do povo, e andar em companhia destes pústulas só é bom para quem seja como eles. Alguma margem de dúvida aqui? O Olavo está dizendo claramente que não gostaria de ver seus pupilos no governo e que se eles estão lá, não é por sua vontade. Aliás, nunca foi, se levarmos em consideração um outro post, também de Olavo de Carvalho, em que ele dizia, também há cerca de um ano, abro aspas de novo, nunca, maiúsculas, dei nenhum palpite para o governo Bolsonaro. Nunca conversei com o presidente ou com qualquer de seus ministros sobre suas políticas de governo. Tudo o que a mídia inventa sobre minha influência nos altos círculos é fantasia. Tudo! Vamos partir do princípio da boa-fé. Não vamos prejulgar. Se o Olavo não queria nenhum aluno dele no governo, já nessa época da posse do Bolsonaro e dos ministros, ele foi solenemente desrespeitado. Vários olavistas foram parar no alto escalão, inclusive o chanceler Ernesto Araújo. O problema é que a coisa é um pouco mais séria do que um simples caso de insubordinação na relação guru-discípulo. Porque o segundo post, esse em que ele afirma categoricamente que nunca deu palpite no governo, foi para desmentir o Bolsonaro, que numa entrevista à Veja disse que o Ricardo Vélez, o primeiro-ministro da Educação, que acabou caindo, foi a indicação do Olavo. E todos nós sabemos que o Weintraub, que sucedeu o Vélez, é aluno do Olavo. Então a educação bolsonarista sempre foi do Olavo, com uma mentira no meio, ou do Olavo ou do Bolsonaro. Porque o Rasputin da Virgínia pode até dizer que a galera dele está por conta própria, mas o presidente da República afirmou que houve uma indicação e o Olavo garantiu que o presidente mentiu. Por que eles fazem isso? Porque isso é o olavismo. Eles não são abertos, eles não são transparentes, eles operam nas sombras para não ter que serem chamados às falas. Eles usam robôs, eles manipulam pessoas, eles destroem reputações, eles mentem. O que nos leva à cultura e a Regina Duarte. Precisamos nos lembrar, caiu Roberto Alvim, o secretário que anunciou um plano para as artes brasileiras nos próximos 10 anos, que impõe de cima para baixo, com clara e provocativa inspiração nazista, um padrão estético baseado na alta cultura, que o Olavo sempre destacou como a verdadeira arte. Olavo e Hitler. Isso é fato, está registrado. Não estou comparando os dois como figura humana, estou dizendo que eles compartilhavam uma visão similar sobre arte e cultura. E Roberto Alvim esfregou isso na nossa cara. De terno, com brilhantina no cabelo, música de Richard Wagner no fundo e frases de Goebbels. Naquela Secretaria de Cultura caiu o Alvim, porque zoou a gente.
e ainda disse que a coisa que mais magoou ele foi ter tomado um pito do mestre Olavo. Como eu disse no outro vídeo, exagerou no fashion wave, que é o uso de elementos estéticos do fascismo por parte da extrema-direita, só para provocar os que se opõem a eles, da extrema-direita. Mas continuaram outros olavistas de ideias infames. Dante Mantovani, que diz que o rock leva ao abortismo e ao satanismo. Sérgio Camargo, negacionista do racismo, que está lá na Fundação Palmares. E nisso chega a Regina Duarte, e matérias na imprensa dão a entender que a Regina estaria chegando ao governo disposta a fazer a única coisa decente que justificaria uma pessoa com a história dela nas artes entrar nesse esgoto, que é tirar os malucos olavistas de lá. Bastou essa informação para que Olavo de Carvalho, cujo ego consegue ser ainda maior do que o poder que ele tem no governo, deixar cair a máscara e assumir seu papel. A cultura e a educação são deles. Bolsonaro terceirizou. Tá aqui, ó, num post publicado ontem. Pode ser só uma fofoca da Veja e do Anta, o antagonista, ele bota apelidinho. Mas se a Regina Duarte quer mesmo se livrar de indicados do Olavo de Carvalho, ele fala dele mesmo na terceira pessoa. A pessoa principal que ela teria de botar para fora do ministério seria ela mesma. Ao cogitar do seu nome para o posto, a primeira opinião que o senhor presidente da República quis ouvir a respeito foi a minha. Ela, de certo, não me deve gratidão nenhuma por isso, mas deve, e estou cobrando em público, uma confirmação ou desmentido desse zum. Como as coisas mudam em um ano, hein? Agora ele admite que o presidente vai atrás da opinião dele, agora ele se sente empoderado a ponto de ameaçar a Regina, dizendo que ela só está lá graças ao aval dele, para continuar a política cultural dele. E a política cultural dele, eu não vou cansar de repetir, é uma babaquice eurocêntrica, pedante, elitista, ranzinza, com uma gigantesca síndrome de vira-lata e, obviamente, cheia de repressão estética e até sexual. E o mais assustador é que nada disso vem sendo abertamente discutido. Não há espaço para diálogo. Se a imprensa pergunta, o presidente dá banana. Se a coisa ficar muito feia, sempre existe a tática de culpar a imprensa e tirar da reta. Repare, meu amigo brasileiro, que essa hipocrisia está invadindo outras áreas muito importantes do inconsciente coletivo dos governistas. O exemplo mais gritante é essa manifestação de 15 de março. O Bolsonaro divulga, diz que em momento nenhum os vídeos dele fazem alusão a fechamento de Congresso ou STF, mas diversos outros flyers, memes e vídeos dizem que esse movimento em defesa do presidente é também pelo fechamento do Congresso e do STF. Até o Sérgio Reis gravou vídeo dizendo que foi deputado e a gente precisa acabar com aquela raça. E seu vizinho, seu tio, seu colega de trabalho, você, não sei quem, se tiver um mínimo de consciência política e decidir que vai para as ruas dia 15, vai dizer que está indo pelo presidente. Ou se tiver um mínimo de honestidade, vai dizer que a ideia é passar um recado para o STF ou para o Congresso de que o povo não está satisfeito com eles e que as causas do presidente são as causas do povo. É muito tosco, porque não existe uma pauta clara. O governo aprovou a reforma da Previdência, graças ao Congresso. E apesar do Bolsonaro, não tem nada de muito sério hoje parado no Congresso, atrapalhando a vida da gente. Nada. As coisas que o Bolsonaro reclama quase sempre tem a ver com as suas implicâncias pessoais medíocres. Ele queria se vingar da Uni com a carteirinha de estudante digital. O Congresso não votou a MP, quer seja por lobby do movimento estudantil, isso é política, não sei. O movimento estudantil está lá representado no Congresso também, legitimamente. É um jogo de forças. Não votou também a MP da retirada dos balanços das empresas, dos jornais impressos. É positivo para as empresas? Sim, mas tem que votar como medida provisória, ignorando o impacto em toda uma indústria, que é a indústria de jornais, que gera emprego em gráfica, jornalistas e tudo mais. É prioridade? Só se for para o Bolsonaro, na sua ânsia de se vingar da imprensa. A mesma coisa em relação ao STF. Do que ele está reclamando? Reverteu a decisão de tirar os radares móveis das estradas. Sério? Esse mesmo STF está afinadíssimo com o presidente na defesa dos interesses do Flávio Bolsonaro. Do que ele está reclamando? Então é isso.
A era da hipocrisia. Olavo não indica, mas indica. Os apoiadores do presidente apoiam a democracia, mas querem acabar com 2 dos 3 poderes. E aí, se der merda, a gente faz o quê? Se o Bolsonaro continuar a sua escalada autoritária, que já cortou verbas de produções com temática LGBT e festival punk, a gente pede socorro para quem? Só se for pro Olavo. Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se, ative as notificações, dê o seu like ou o seu dislike, torne-se membro para me ajudar e comente enquanto você ainda pode.